falaremos sobre o espírito. Já falamos sobre o corpo, que é a maior engenharia divina, feito do pó da terra e para lá volta na morte. Falamos sobre a alma, que é inerente ao corpo, depende tanto dos órgãos vitais do respectivo corpo, como do espírito que dá a vida. E com isso aprendemos que a alma é a própria pessoa, é o que a Bíblia nos ensina. E hoje vamos falar sobre o espírito. Já temos conhecimento de que o espírito é o sopro de Deus para dentro do homem. O termo vem de ruá em hebraico e pneuma em grego, significa ar, vento. Não é apenas o fôlego, mas também a consciência, pois o espírito é a própria vida do ser. Por isso, alguns teólogos caem em contradição quando acham ou dizem que o espírito, mesmo ensinando que o espírito vem de ruá em hebraico, pneuma em grego, e significa um ar, vento, cai em contradição ao dizer também que o espírito é uma entidade capaz de sobreviver à morte do corpo por falta de interpretar o sentido correto do espírito voltar a Deus. O espírito volta a Deus, o que volta a Deus é o fôlego, e o que era a consciência passa a se tornar inconsciência na morte. Então é o fôlego que volta, nada mais que isso. Essa crença de que o espírito é uma entidade, isso é espiritismo, e isso é rebaixar o cristianismo, esse tipo de pensamento, porque os espíritas é que pregam que esse espírito passa a evoluir através dos tempos e se reencarnar. Então isso não é cristianismo, isso é espiritismo. Então eles fazem uma mistura, uma miscelânea desse tipo de doutrina e caem em contradição com aquilo que eles mesmos dizem do que é o conceito de espírito. Ruá em hebraico, pneuma em grego, significa um ar. Nós podemos ver que o espírito é o fôlego e a consciência. Eu já disse isso. Quando Deus sopra nas narinas do homem, sopra o quê? O fôlego de vida. Aquilo que estava no interior de Deus passa para o interior do homem e ele passou então a ter consciência da vida. É a vida da própria pessoa. Isso é o espírito. E nós vamos ver que o espírito, tanto como fôlego e consciência, nós vamos ver através das escrituras. Por exemplo, quando você lê lá em Jó 27:1 ao verso 8, lá está escrito assim: prosseguindo Jó em seu discurso, disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes. Então, veja que o Espírito é o sopro de Deus. E o que Deus tinha no seu interior passou para o interior do homem, foi dado por Deus. Nunca, continuando no verso 4, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Olha, o expirar é justamente exalar o fôlego dado por Deus, e o que era consciência se torna inconsciência na morte. Lá no versículo 8 ainda diz assim: por qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida? Ou seja, vai expirar, vai devolver o espírito a Deus, que é o fôlego e a consciência. E ainda continua dizendo: quando Deus lhe arrancar a alma? Então veja que a alma é arrancada porque todos os anelos, os desejos, as vontades, os objetivos que fazem parte do próprio ser, porque o ser humano é alma vivente, né, vai ser arrancado na morte. Ele já não vai ter mais desejo de nada, memória jaz no esquecimento e assim por diante. Então é o que explica esse versículo 8 do capítulo 27 de Jó. Nós vamos ver também lá em Ezequiel 1 do verso 12 ao 21. Vamos em Salmos 146, verso 4, diz assim: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó nesse mesmo dia. Perecem todos os seus desígnios. Olha, irmãos, vai perecer todos os desígnios, todas as vontades, né? Todos os desejos, toda a consciência aí se desvanece, né, na morte, quando sai o espírito da pessoa e eles tornam ao pó. Ou seja, não tem mais consciência. Aqui nós vamos ver o espírito como consciência. Lá em Isaías, também, né, em Isaías
57:16, lá diz assim: pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o Espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Veja aí que aqui se fala do Espírito como fôlego, vai definhar diante de mim. Aqui o Espírito definha e o fôlego da vida que eu criei. O Espírito como sinônimo de fôlego. Aqui você vai ver que Espírito é fôlego, justamente o conceito de ruá no hebraico e pneuma no grego. Também Ezequiel 1, verso 12, lá em Ezequiel, a visão dos 4 querubins, no versículo 12, capítulo 1, diz assim: cada qual andava para a sua frente. Quem andava para a sua frente aqui eram os querubins, para onde o Espírito havia de ir. Veja aqui que o que conduzia eles era o Espírito, ou seja, a consciência, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. O Espírito aqui como consciência. E ainda a consciência, logicamente, que os guiava. E nós vamos ver lá no versículo 17 do capítulo 10, está escrito assim: parando eles, paravam elas. Você vai ver que o que parava aqui, quando os querubins paravam elas. O que seria elas? As rodas, né? que conduziam os querubins. Parando os querubins, parando eles, paravam elas, paravam as rodas. E elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Ou seja, a consciência, o espírito era consciência. Estava o quê? Estava nas rodas que conduziam os querubins. Você vai ver aqui espírito como consciência. E lá no capítulo 11, verso 19, ainda diz assim: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Você vai ver que o homem tem espírito novo porei dentro deles. Então o homem tem dentro dele o espírito dado por Deus. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Ou seja, espírito novo porei dentro deles significa consciência nova. O espírito, mais uma vez, como consciência, não é? E vamos ver também 1 de Pedro, lá no capítulo 3, verso 21, que diz assim: a qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia, aqui falando da arca do dilúvio, e no verso 21, a qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui a boa consciência é o quê? É a nova vida, ou seja, o novo espírito, né? O espírito como consciência. Agora, amados irmãos, nós vamos ver também que o homem tem espírito, né? O homem tem, eu disse que o homem é alma, mas ele tem o espírito, dado por Deus, porque só Deus é espírito, só ele é o emanador e a fonte de todas as coisas. Vamos ler lá em Jó 32, 8, que diz assim: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, há um espírito no homem, né? O homem tem espírito. Em Isaías 26, 9, também vamos ver que o homem tem espírito. 26, 9. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, veja que o homem tem espírito, o próprio Isaías falando, né? Eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Amados irmãos, e vamos ver também que em Zacarias 12:1, lá diz o quê? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele, ou seja, o homem tem o espírito dentro dele. Quando a participação humana, na participação humana, o óvulo feminino é fecundado pelo espermatozoide masculino, então o óvulo fecundado começa a pulsionar, começa a pulsar, e nesse mesmo exato momento o Senhor põe o seu espírito dentro do homem. E existe aí então uma participação humana, o que Deus faz com o ser humano. Este espírito doado por Deus depende do corpo feito por ele.
o que difere de Deus, que é espírito. Jesus disse em João 4,24 que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, com espírito e com o espírito no corpo torna o ser uma alma vivente. Amados irmãos, todas as criações de Deus, sejam espirituais ou carnais, dependem de um corpo. Os anjos, querubins, serafins têm corpos, porém corpo espiritual. Satanás tem um corpo espiritual, no entanto, vive no espírito de pecado e rebelião contra Deus, ou seja, com a consciência voltada para a injustiça e revolta, sendo ele mesmo a fonte de todo o mal. Mas onde posso ver nas Escrituras esta informação? Amados irmãos, olha aí em 1 Coríntios 15, do verso 39 ao 41. Lá diz o quê? Diz assim: nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e a outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Amados irmãos, você vai ver que no verso 44 ele ainda diz: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Você vai ver aí que Paulo, com grande sabedoria de Deus, ele destaca a diferença entre a carne dos animais e a dos homens, assim como o corpo terrestre e o corpo celestial. Não podemos confundir o corpo espiritual com o espírito. Só Deus é espírito. Desta forma, podemos compreender o diabo e os demônios possuindo as pessoas, pois o corpo espiritual pode penetrar no corpo carnal. Jesus, quando ressurreto, entrou na sala de uma casa sem abrir portas e se manifestou aos discípulos. Na morte, devolvemos este fôlego simbolicamente a Deus, pois ele é o dono da vida e recebe-a de volta. Então, o que acontece verdadeiramente com o fôlego? É reintegrado ao ar. Jesus disse na cruz do Calvário: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Está lá em Lucas 23, 46. Estevão, o primeiro mártir, já disse isso também, o primeiro mártir do Novo Testamento, quando reconhecendo Jesus como autor da vida, ele dizia quando apedrejado: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Em Atos, o livro que mostra a obra do Espírito Santo, capítulo 7, verso 59. A única coisa que liberamos no expirar é o fôlego de vida que temos da parte de nosso Criador. E com este fôlego a consciência se desvanece, porque a morte é inconsciência, ou seja, na morte, o espírito, que é o fôlego, é exalado, reintegra ao ar, e o que era a consciência, que são os dois elementos que significam o que é o espírito, se torna inconsciência. Amados irmãos, todos têm o mesmo fôlego. O espírito do ímpio também volta para Deus, pois foi ele quem deu a vida e não Satanás. Aí vocês podem até perguntar, então o que difere o espírito do justo com o do ímpio? Se o espírito do ímpio também volta a Deus. Volta a Deus simbolicamente, porque é Deus que dá a vida. O fôlego dele reintegra o ar, logicamente. Volta a Deus, porque é Deus que um dia o vai levantar na ressurreição, na segunda ressurreição, para o juízo do trono branco. Então é Deus. O espírito do ímpio também é Deus. O que se refere ao fôlego. Vamos ver aqui. O que difere então o espírito do justo com o do ímpio? Apenas uma parte do espírito. A consciência. Pois todos têm o mesmo fôlego. A consciência do justo volve-se para Deus, pois é testificada pelo Espírito Santo. A do ímpio está voltada para as coisas do mundo, da carne e do diabo. Espírito não é uma entidade consciente que sobrevive à morte do corpo. Já vimos que a vida terrestre depende do corpo terreno. Mas graças a Deus pelo último Adão, que é espírito vivificante. Jesus nos dará um corpo incorruptível de glória, cuja vida jamais terá fim. Todos temos o mesmo espírito, o espírito de vida. Espírito não é individual, não tendo que se encarnar para se desenvolver e aperfeiçoar, como pensam os espíritas. Mas se aperfeiçoa em Cristo quando se torna a morada do Espírito Santo de Deus. Irmãos, 37 de Ezequiel, o grande clássico da esperança de Israel, lá na visão do Vale de Ossos Secos, versículo 4 e 5, o profeta profetiza por ordenança de Deus, dizendo: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Podemos observar que o Senhor faz entrar o Espírito nos ossos, significando o fôlego de vida dado novamente aos restos mortais da visão do profeta. Consequentemente, daria Deus aí o fôlego e a consciência aos ressuscitandos. Não será diferente na ressurreição dos justos. Aqui no contexto de 37 de Ezequiel, era a esperança que Israel tinha, porque o profeta já estava desanimado com a situação de Israel, e o Senhor falou que, através dessa visão, mostrou a ele que o Senhor ainda podia levantar um grande exército em Israel. Mas também, 37 de Ezequiel, é uma visão da própria ressurreição dos últimos tempos. Não vai ser diferente na ressurreição dos justos. Porque o Espírito que volta é o fôlego novamente, que está reintegrado ao ar, por isso que quando Jesus volta de uma a outra extremidade da terra, o Senhor fará dos quatro ventos, olha aí a palavra que Deus usa, dos quatro ventos de uma a outra extremidade da terra, das quatro extremidades, o Senhor fará com que esse fôlego volta aos ressuscitandos aí, através dos seus restos mortais. Vão entrar através desses restos mortais, e você vai ler 37 de Ezequiel, você vai ver, que a primeira coisa que acontece é quando a criança está em formação, a criança no ventre materno, a primeira coisa que se forma é a pele. Você vai ver que aqui ela acontece depois, porque os ossos têm que se juntar para depois que venham os nervos, e todos os ligamentos para depois a pele. É o que acontece no ventre materno é diferente. Primeiro se forma a pele para depois formar os ossos. Mas de fato a Bíblia nos diz que é quando o Espírito entra, que vão ressuscitar novamente. Não é diferente desta visão. Quando estudamos este capítulo, vemos que todo o acontecimento foi progressivo. Primeiro os ossos se ajuntaram, foi posto os tendões, fez crescer a carne e estendeu a pele. Mas faltava ainda o Espírito prometido, que era a vida. E nos versos 9 e 10 diz: então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, porque o profeta Ezequiel era tipologia do próprio Filho do Homem, que era Cristo, e é só através de Cristo que haverá a ressurreição do último dia. Olha como a palavra de Deus é linda. E Deus diz para o profeta Ezequiel, considerado como Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, porque o Espírito é reintegrado ao vento, porque ele é ar, ele é fôlego. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Vocês vão observar que a profecia foi ao Espírito, que é o Espírito da vida, e não aos espíritos de cada ressuscitando. O Espírito entrou neles, ou seja, o que entrou neles não foi o Espírito de cada um, e sim o Espírito da vida que procede de Deus. Então todos nós temos o mesmo Espírito, é o Espírito da vida dado por Deus. Não é? Cada um tem um Espírito diferente, isso não existe. A pessoa diz, eu não fui com o Espírito. Olha, isso não procede, ninguém tem um Espírito individual, Ele pode divergir em questão de consciência, porque um tem a consciência voltada para as coisas de Deus e outro para o mundo, a carne e o diabo, no caso, os ímpios. Mas o Espírito é o mesmo, é o Espírito de vida dado por Deus. Nesta passagem, nós vimos o Senhor chamar o profeta de Filho do Homem, que profetizaria a ressurreição. Da mesma maneira, Jesus se nominou de Filho do Homem, sendo chamado por várias vezes do mesmo nome. Jesus será o responsável por nossa ressurreição, quando das quatro extremidades da terra, ou dos quatro ventos, trará o nosso fôlego, que estará reintegrado ao ar, ao vento. Deus cria o Espírito dentro do homem. Olha o que Zacarias disse lá em 12:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, que estendeu o céu, fundou a terra e formou o Espírito do homem dentro dele.
O espírito, amados irmãos, é o fôlego de vida dado por Deus quando, na participação humana, o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, começando assim a sua pulsação de vida. Portanto, o espírito é um, o da vida. Todos temos o mesmo espírito de vida. O do justo se perpetua e o do ímpio perecerá. Esta é a realidade, né? Então é muito fácil de entender, segundo a ressurreição de 37 de Ezequiel, a visão do vale de ossos secos, quando o Senhor trouxer novamente o espírito que está integrado ao ar, ao ser humano, que vai ressuscitar naquele dia, será novamente alma vivente. É muito fácil de entender isso, não tem complicação. Deus vai dar o espírito de novo aos novos ressuscitantes, que vão ressuscitar num corpo glorificado, eu estou falando aqui da ressurreição da igreja, que vão ter um novo corpo glorificado, incorruptível, de glória, né? Para viver eternamente, e automaticamente essas pessoas serão de novo alma vivente. Não tem complicação alguma. Que Deus abençoe a todos, medite nesse estudo, em nome de Jesus.